Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Hildebrando, e a aula de hoje é sobre queda livre e lançamento vertical. Pessoal, por volta de 1640, o físico Galileu Galilei fez um experimento na Torre de Pisa, uma torre famosa que existe até hoje lá na Itália, abandonando corpos de massas diferentes. O que ele notou? Ele observou que, independente da massa, abandonando os corpos de uma mesma altura, eles levariam o mesmo tempo para atingir o chão. Ou seja, de uma outra forma, os corpos não cairiam com velocidade constante. Ou seja, ele era abandonado, da velocidade inicial igual a zero, e chegava no final da torre com a velocidade diferente de zero, ou seja, a velocidade variou. Isso quer dizer que o movimento vertical é um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos dar um tratamento aqui interessante? No final do vídeo, eu responderei uma questão selecionada sobre movimento vertical. Vamos lá? Pessoal, eu vou colocar aqui as equações do espaço, do movimento uniformemente variado, do espaço versus tempo e da velocidade versus tempo, que já conhecemos lá de mr/v. Bom, no caso da queda livre, a velocidade inicial é zero. Sendo assim, em ambos os casos eu posso tirar a velocidade, certo? Bom, o espaço da vertical vamos chamar de h, de altura. Logo, a equação do espaço, que é essa equação aqui, pessoal, vai ficar h igual a apenas uma outra coisa. Na queda livre, os corpos ficam sujeitos à ação da gravidade, que depende do planeta. No caso daqui da Terra, essa gravidade G, ela é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, um valor aproximado. Se for em outro planeta, esse valor aqui vai ser diferente, certo? Bom, desta forma aqui, essa aceleração aqui é a aceleração da gravidade G, T ao quadrado sobre 2. Logo aqui eu tenho uma formulazinha para você calcular a altura que o corpo foi abandonado, ok? Se eu utilizar essa outra função horária aqui, o VO também é igual a zero, V vai ser igual a aceleração G, T. Bom, então daqui a gente vai ver qual foi a velocidade em que o móvel atingiu em que o móvel atingiu o solo, ok? Pessoal, observe, nessas questões, às vezes os alunos eles sentem dificuldade quanto ao sinal da aceleração. Bom, o sinal da aceleração depende do referencial. Por exemplo, o tempo, se você adotar, vamos supor que ele foi abandonado aqui de uma altura HO. Ele foi abandonado até uma altura H lá embaixo. Se você adotar aqui o sistema como sendo zero, e o sistema contando, por exemplo, aqui é zero e lá embaixo vai ser um valor positivo. Nesse caso aqui, a gravidade será positiva, maior do que zero, certo? Eu coloquei aqui como exemplo 1. Porém, se você adotar esse referencial aqui, ele partiu de HO igual a zero e lá embaixo é negativo. Desta forma, a gravidade vai ser negativa. Normalmente, como nós já estamos acostumados a utilizar o sistema cartesiano, x abscissa, y ordenada, estamos acostumados a sempre quem está embaixo é a tendência negativa e quem está para cima é a tendência positiva. Para não confundir, você pode utilizar esse sistema. Neste caso, se você utilizar esse sistema, a gravidade será negativa. Se você inverter, a gravidade será positiva, ok? Não tem dúvida. Se você não entendeu, reveja aí tudo que eu falei novamente para aprender, ok? No caso aqui do lançamento para cima, o lançamento difere da queda livre.
É um movimento também vertical. É o contrário da queda livre. Por quê? No caso aqui, a velocidade inicial ela é diferente de zero. O móvel precisa de um lançamento para ele sair da inércia, certo? E ele vai, devido à ação da gravidade, ele vai perdendo velocidade até chegar a uma altura máxima, onde essa velocidade vai ser igual a quem? A zero. Então o movimento ele é invertido. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar, por exemplo, eu quero calcular aqui o tempo de subida, ok? Bom, então eu pego aqui a função da velocidade, V igual a VO mais AT. Vamos dar um tratamento aqui vertical. A velocidade final, por exemplo, vai ser igual a zero. Se eu quero encontrar o tempo de subida, a velocidade inicial é VO. Como eu adotei o meu sistema, meu referencial aqui, como sendo o tradicional, né, onde a contagem ela é negativa para baixo e positiva para cima, a aceleração ela vai ser negativa aqui, então vai ficar menos GP. Passando para cá, GT igual a VO, logo o tempo de subida vai ser igual a VO sobre G. Galerinha, observações aí que o Enem cobra. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Logo, o tempo total de permanência no ar, no caso de um corpo que ele vai ser lançado e retorna para o mesmo ponto, ele vai ser igual a 2 vezes o tempo de subida, ok? Aqui eu coloco aí como uma observação 1, porque tem uma observação 2. A observação 2 é o seguinte: o tempo que foi lançado, vamos chamar de V1, é igual ao tempo de retorno, vamos chamar de V2. Lógico, em módulo, né? Porque se inverter o sinal, essa velocidade vai ser negativa. Mas, por exemplo, se o móvel for lançado com 10 metros por segundo, ele vai atingir a altura máxima, vai sair dessa altura máxima e vai voltar para o ponto inicial também com 10 metros por segundo, certo? Bom, e para calcular eu vou apagar aqui, porque o quadro é pequeno, e nós vamos calcular agora, anotem aí, ok? Dá um pause no vídeo aí e anota aí essas formas, porque nós vamos resolver um problema interessante nesse instante, ok? E aí agora eu vou apagar aqui, para nós calcularmos aqui a altura máxima atingida. Para encontrar a altura máxima atingida, eu vou utilizar a equação do espaço. H igual a HO mais VOT mais GT ao quadrado sobre 2. Observe que é a função horária do espaço. Eu só troquei S por tangente por H. Bom, então dessa forma aqui, ó, ele está partindo aqui do zero até uma altura H. Eu vou chamar essa altura aqui H de altura o quê? De altura máxima, ok? Sendo assim, vai ser igual a VOT menos GT ao quadrado sobre 2. Você utiliza ou essa expressão. Lembre-se que para você calcular essa expressão, você tem que saber quem é o tempo de subida, né? O tempo de subida que vai ser VO sobre quem? Sobre G. Calcula o tempo de subida e substitui aqui. Agora, lembra daquela equação de Torricelli que nós fizemos lá anteriormente, no vídeo anterior, e eu falei para vocês que esta equação independe do tempo? Olha como ela é legal. Você pode também encontrar a altura máxima aqui por ela, utilizando a equação de Torricelli. E não precisa você fazer essas duas contas. Ai, Delbrando, mas por que você então colocou essas duas contas? Porque existe problema, pessoal, que não tem como sair pela equação de Torricelli. Vai ser necessário você fazer por esse método aqui. Por isso que eu sempre explico os dois métodos, ok? Bom, então aqui vamos chamar de método 1 e vamos ver aqui o método 2. O método 2, né? Quase que não saía. Método 2. Bom, o método 2 é o seguinte, ó. Vou pegar a Torricelli, V ao quadrado igual a V ao quadrado, mais 2A delta S. A altura máxima é quem? 0 ao quadrado, V ao quadrado. Lembra? Gravidade para cima é movimento para cima, a gravidade é negativo, menos 2 vezes G, e o delta S eu vou chamar de quem? De H.
Este aqui H, ele é máximo. Por que essa altura é máxima? Porque eu estou afirmando que a altura final é zero. Ok? Bom, passando para cá, fica 2GH igual a VO ao quadrado. Logo, quem é H? Vou colocar aqui H máximo. Observe, ó, VO ao quadrado sobre quem? Sobre 2G. Bom, olha como é muito mais simples para o Torricelli, porque a questão vai fornecer VO, vai fornecer a gravidade. Você jogou aqui, encontrou quem? Encontrou a altura máxima. Por essa de cima, para você encontrar a altura máxima, você vai ter que encontrar primeiro quem é o tempo, ok? Observe que o tempo utiliza das mesmas grandezas para encontrar a altura máxima, certo? Mas sempre alertando que tem problema que o aluno vai ter que utilizar esse método aqui, certo? Pessoal, então vem uma vinheta aí, e depois da vinheta eu vou responder aquele belo exercício de aplicação direta do movimento vertical, ok? Vamos nessa? Bom, pessoal, olharam aí? Desta forma, viram que um corpo é abandonado de uma altura de 80 metros, no local onde a gravidade é G, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual será o instante de queda e a velocidade com que o corpo atingiu o solo? Observe que nesse tipo de problema aí, você não vai se preocupar com as posições iniciais, já que ele deu o deslocamento vertical total. Porque o deslocamento vertical, o ΔH, é igual à altura final menos a altura inicial. Toda vez que foi dado o ΔH, você observa que esse tipo de questão normalmente vai ser uma questão de Torricelli. Sendo assim, ó, eu vou deixar para encontrar a letra A depois que encontrar a velocidade. Fica mais fácil, porque eu posso encontrar a velocidade por Torricelli, já que V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2A ΔS. O ΔH aqui foi 80 metros, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, é só substituir. Bom, a velocidade final é o que eu quero encontrar. A velocidade inicial, se foi abandonado, é zero, vai ficar zero ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes ΔS, que é 80. Oi, Delbrando, e por que a aceleração nesse caso aí não é negativa? Porque eu não estou trabalhando com as posições. Quando eu tenho as posições, eu preciso saber da orientação, para encontrar o ΔH. Desta forma aqui, já foi dado o ΔH em módulo, eu vou encontrar, no caso aqui, a velocidade também em módulo. Bom, vamos lá? V ao quadrado vai ser igual a zero ao quadrado, é zero. Aqui vai ficar 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 80 vai ser igual a 1.600. Logo, a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 1.600, que é igual a quanto? É igual a 40 metros por segundo. Bom, então se um corpo é abandonado de uma altura de 80 metros, em um local onde a gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado, normalmente a aproximação aqui da Terra na linha do Equador, ele vai cair no solo com livres da resistência do ar, das forças dissipativas, ele vai atingir o solo com 40 metros por segundo. Bom, agora vamos encontrar a letra A, o tempo. Vamos utilizar agora a função do espaço, da velocidade versus tempo. V igual a VO mais AT. Queremos encontrar a velocidade, ou seja, a velocidade já encontramos. Ele caiu lá no solo com 40, a velocidade inicial foi 0 e a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, o tempo de permanência no ar vai ser 40, o 10 vai passar dividindo sobre 10,
o tempo vai ser de 4 segundos, ok? Agora vamos ver um tipo de exercício de lançamento onde o corpo vai ser lançado para cima. Dá uma lidinha aí. Esse exemplo 2 é um exemplo também muito interessante. O móvel ele é lançado da sacada de um prédio com velocidade inicial de 10 metros por segundo até atingir uma altura máxima e aí retorna e cai no solo, lá no solo, com uma velocidade de 30 metros por segundo. Desta forma, ele quer saber qual foi o tempo total de permanência no ar. Observe que eu tenho aqui, eu posso descrever dois movimentos. O movimento 1 como sendo um movimento de lançamento vertical para cima e o movimento 2 como um movimento de queda livre. Eu devo encontrar um tempo 1, que é um tempo de subida, e um tempo 2, que é o tempo de queda livre. Logo, o tempo total de permanência no ar vai ser o tempo 1 mais o tempo 2. Vamos lá? Vamos encontrar esses tempos? Bom, eu vou utilizar a fórmula V igual a VO mais AT, ou seja, a velocidade final, a gravidade aí foi dado, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu utilizando aqui a velocidade final, vou encontrar o tempo 1, quero encontrar o tempo 1. Bom, dessa forma aqui a velocidade final lá vai ser 0, na altura máxima, e a velocidade VO foi quem, pessoal? 10. Como é um movimento de subida, um movimento de retardo das velocidades, a gravidade vai ser negativa, menos 10t. Passa para cá, 10t igual a 10, logo o tempo t1 vai ser 10 sobre 10, ou t1 vai ser igual a 1 segundo. Então, o módulo levou 1 segundo para subir. Agora eu vou encontrar o tempo t2. Ele vai partir agora de lá de cima, onde a velocidade inicial agora, que é 0, e a velocidade final cá embaixo vai ser igual a 30 metros por segundo. Eu vou utilizar da mesma forma, só vou trocar aqui VO por V, porque agora a velocidade final lá vai ser 30 e a inicial que vai ser 0. Como o movimento agora é acelerado, a velocidade está aumentando, a gravidade é positiva, então fica 10t. Ou seja, 10t igual a 30, só fiz inverter os membros da equação, logo o tempo vai ser 30 sobre 10 igual a 3 segundos. Isso é o tempo 2, o tempo de queda livre. Logo, vamos ver aqui, quem foi o tempo de permanência no ar, vai ser o tempo T1 foi 1 segundo, mais o tempo T2, 3 segundos. Logo, o tempo de permanência no ar é de 4 segundos. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e gostado. Bom estudo e até o próximo vídeo.